Ó, vamos dar uma olhada nesse projeto aqui. Nós temos duas sapatas na divisa. Repara que, curiosamente, esse pilar aqui, teoricamente, está com menos carga do que esse, mas a dimensão da sapata ficou bem maior. Isso aqui nós vamos ver como otimizar agora. Reparem também que vários dos pilares aqui no nível do baldrame eles estão com erro, eles não estão passando. A primeira alteração que eu vou fazer aqui vai ser aplicar molas na fundação. Tá? Então, eu tenho aqui uma segunda versão do projeto, já com aplicação de molas. No caso das sapatas de divisa, eu só consigo aplicar mola à translação. A translação horizontal em X e Y e a translação na vertical. O Eberic força com que as minhas sapatas de divisa lançadas com um pilar de fundação fiquem rotuladas à rotação. Tá? Eu não consigo colocar mola aqui. Bom, as outras sapatas têm molas à rotação, as sapatas de divisa aqui ficaram sem. Mas só de eu aplicar as molas e eu alargar um pouquinho aqui o pilar, ó, geralmente eu faço aqui. No pilar de divisa, no trechinho aqui do baldrame para baixo, eu faço esse alargamento. Então aqui o pilar estava com 14 por 30, aqui embaixo ele ficou com 20 por 30. Isso porque a carga era baixinha, tá? A carga aqui nos pilares de divisa era de torno de 100 kN, é o S2, é o S22 e o S30. Se fossem sapatas mais carregadas, ali com 200, 300 kN, eu faria um alargamento maior. Eu consideraria aqui 25, 30 centímetros de largura. Mas aqui com uma carga pequena, só os 20 centímetros já vai ser suficiente. Então, fiz o alargamento aqui do trecho do pilar entre o baldrame e a sapata. E quando apliquei as molas, a sapata já diminuiu um pouco, mas os pilares, ó, praticamente todos os pilares do nível do baldrame estão passando agora. Só o P21 que continuou dando erro. Repare aqui que o P22 e o P30, que são os pilares de divisa, que inicialmente eles também estavam dando erro, agora que eu alarguei, eles estão passando. A ideia de alargar o arranque do pilar tem dupla finalidade. Uma delas é diminuir a excentricidade da sapata. A gente está aproximando aqui o CG do pilar do CG da sapata. A outra é permitir o dimensionamento desse pilar aqui, porque com esse pilar muito estreito, ele acaba não passando mesmo. Reparem aqui que esses dois estão passando com a quantidade de ácido muito alta ainda, 14 barras de 10. Está uma taxa de ácido de aproximadamente 2%. Está uma taxa alta, se a gente tivesse uma taxa mais próxima de 1%, seria mais otimizado aqui. Então talvez a gente precise aumentar um pouquinho mais a largura desse pilar. Mas antes de tomar essa decisão, vamos continuar o processo de otimização da fundação. Já apliquei a mola, já alarguei o pilar. O próximo passo aqui é mexer nas dimensões da sapata. O ideal aqui é que as sapatas elas fiquem com os balanços iguais, tá? O ideal, então, é que essa medida aqui fique igual a essa. O Eberic não faz, ele não segue esse roteiro para determinar as dimensões da sapata. A gente vai ter que pegar essas medidas aqui e ajustar manualmente. Por exemplo, a sapata lá P22, ela estava com 1,5 m na direção perpendicular à divisa e 1,15 m na direção paralela à divisa. Aqui nessa planilha, eu preencho as medidas da sapata e do pilar para que ele já me forneça quais são as novas medidas que eu preciso determinar para essa sapata para que os balanços fiquem iguais. No caso aqui, Azão é medida perpendicular à divisa e Bzão é medida paralela à divisa na sapata que o Eberic calculou. Então aqui 1,5 m por 1,15 m. Azinho e Bzinho tem o mesmo significado para o pilar. O pilar aqui estava com 20 por 30. Ele calculou aqui e disse para a gente que nós teríamos que ter uma sapata de 80 por 1,50. Eu vou travar esse valor de 80 aqui lá no Eberic e deixar ele recalcular outra medida sozinho. Então a gente vai ter aqui no pilar P22, ó, eu vou travar aqui em 80 centímetros. A sapata S30 a gente vai fazer a mesma coisa. Aqui está com 95 por 1,10. Vou jogar aqui 95 por 1,10. As medidas do pilar são iguais. Nosso sapato ficaria com 75 por 1,40. Eu vou travar aqui o lado perpendicular diviso com 75. Então, estou travando a excentricidade da sapata, tá? E aqui você não precisa se preocupar que ficou diferente, não. Aqui cravou 75 por 1,40, aqui acabou dando 80 por 1,60 ao invés de 80 por 1,50. Mas essa medida ali é temporária. A gente precisa processar de novo a estrutura após o fato de a gente ter travado a excentricidade da sapata, tá? Ele vai recalcular os esforços, com esses novos esforços ele vai recalcular as medidas da sapata. A gente vai comparar agora com as medidas que a gente estimou. S22, por exemplo, ficaria 80 por 1,50. Ele estimou agora 80 por 1,30. Então a gente pode redefinir as medidas dessa sapata. S30 ó, era para ficar 75 por 1,40, ficou 75 por 1,40. Isso aqui já cravou.
certo? Nós vamos só fazer mais uma interação aqui no S22, agora com seção de 80 por 1,30. Vou jogar aqui 80 por 1,30. Ele me passou aqui uma dimensão ideal de 75 por 1,40. Então vou jogar aqui 75. Como vai ser uma diferença pequena agora, se eu estou mexendo 5 centímetros no valor do lado da sapata, eu nem vou reprocessar a estrutura toda não, tá? Vou deixar igual tá aqui. E reparem que, curiosamente, as duas sapatas ficaram iguais, as duas 75 por 1,40. Isso aqui até ajuda na hora da gente mandar o projeto para a obra, para a gente não ficar com muitas sapatas diferentes uma da outra. A gente acaba conseguindo padronizar um pouco. Isso aqui ajuda a simplificar a execução. Mas vamos lá. A princípio, essa aqui seria a dimensão ideal da sapata. É a melhor seção que a gente vai conseguir fazendo a sapata de divisa usando o pilar de fundação. Sapata com 75 por 40 de altura, de medidas em planta, e a altura total aqui de 40 centímetros. As dimensões originais dessa sapata, as calculadas automaticamente pelo Eberica, eram 1,15 por 1,25, com altura de 65 centímetros, e aqui 95 por 1,5. Essa aqui até que a área não mudou tanto, a área em planta, né? Mas a altura, 50 centímetros. Então a gente conseguiu economia nas duas, especialmente na S22. Então é importante de ter em mente o seguinte: quando você faz no Eberic essa sapata de divisa usando o pilar de fundação, ele calcula os esforços nessa sapata usando esse modelo aqui, em que você tem a barra do pilar entrando na sapata, sendo ligada com o seno da sapata, e aqui é aplicado um apoio rotulado. Lembra que eu falei que quando a gente faz sapata de divisa com pilar de fundação, a gente não consegue engastar? É para forçar que o momento fique nulo no centro da sapata. A princípio, isso está errado. Vai haver momento aqui no centro da sapata excêntrica. Ocorre um momento até numa sapata centrada, né? Numa sapata excêntrica, por conta justamente da excentricidade de carga, vai acontecer um momento aqui, é certo. Só que o Eberic não considera isso no primeiro ponto, no primeiro momento. Aí você pode pensar, ah, tá errado. Olha, o Eberic compensa isso de uma outra forma. Ele meio que junta dois errados para fazer um certo. O que que ele faz? Na hora de determinar o diagrama de pressão na base da sapata, ele não usa essas reações aqui que ele calculou. Tá? Ele vai travar as dimensões da sapata de forma que ele consiga na base um diagrama triangular exatamente assim. Com um lado da sapata com a tensão igual a tensão admissível e o outro lado com a tensão nula. Ou seja, ele substitui esse modelo aqui com uma carga vertical bem no centro da sapata e uma força horizontal por um outro modelo que tem apenas a carga vertical. Essa carga vertical é aplicada com uma excentricidade em relação ao centro da sapata aqui igual a Bzão sobre 6. Bzão sendo a largura toda da sapata perpendicular à divisa. Então, lá no pórtico, ele está ignorando o momento fletor no centro da sapata. Mas na hora de fazer o dimensionamento da geotécnica da sapata, ele fixa uma excentricidade igual a Bzão sobre 6, igual a 1/6 da largura da sapata na direção perpendicular à divisa. Qual é a excentricidade real dessa sapata? A gente não sabe. Mas normalmente a excentricidade fica menor do que 1/6 da largura da sapata de divisa. Então, apesar do Eberic fazer errado, isso aqui acaba levando a um diagrama que fica seguro. As dimensões da base da sapata, elas têm a tendência de ficarem maiores do que as necessárias com a gente utilizando o procedimento do Eberic. Então, é um procedimento estranho, que eu nunca vi ser utilizado em mais nenhum outro lugar. Eu descobri, eu demorei a descobrir como que o Eberic faz esse cálculo, né? Mas, teoricamente, ele fica, na grande maioria das vezes, a favor da segurança. E se você quiser fazer o cálculo correto, considerar que o momento real que vai acontecer aqui na sapata e calcular o diagrama real, como é que você faz? Você teria que lançar essa sapata utilizando o converter em fundação. E aí sim, a sapata de divisa lançada com converter em fundação, você consegue considerar aqui o engastamento que ocorre aqui na região da sapata. No caso, você vai calcular com o engaste elástico. É muito importante que você tenha em mente, ó, se você fizer a sapata de divisa usando converter em fundação, é obrigatório que você considere as molas da rotação na sua sapata. Se você não fizer mola, a sua sapata vai ser calculada tipo essa daqui. Os esforços vão ser calculados dessa forma aqui, mas o diagrama de pressão vai ser obtido colocando aqui a carga vertical no centro da sapata. Vai ficar praticamente uma sapata centrada, tá? Você vai ficar contra a segurança. E se você fizer um engaste perfeito aqui, vai ter um momentão tão elevado aqui que a sua sapata não vai passar no Eberic. Porque esse momento vai estar tão alto, mas tão alto, que você teria um caso, um diagrama assim, ó, que
parte da sapata não está comprimida. Isso aconteceria em duas bordas da sua sapata. Um EBL que não permite sapata que tenha mais de uma borda sem compressão. Ele acaba retornando um erro de tombamento. Se você fizer sapata de divisa usando converter em fundação e deixar engastado, ela vai dar erro de tombamento 110% das vezes. Bom, foi isso que eu fiz aqui. Eu lancei as sapatas de divisa utilizando converter em fundação, tá? Eu criei um pavimento novo, que eu chamei de fundação, copiei os dois pilares P22 e P30 para cá e lancei as sapatas de divisa usando o converter em fundação. Aqui a gente tem as medidas que tinham sido estimadas, 75 por 1,40, altura total 40 centímetros, altura do rodapé 20. Aqui teve a excentricidade. Eu consegui lançar agora as molas, ó, a mola a rotação, antes só tinha a mola devido ao deslocamento horizontal. Então, com o modelo lançado dessa forma aqui, as outras fundações também têm molas, tá? Se a gente pegar aqui outra fundação qualquer, também foram aplicadas molas. E vamos olhar o resultado do cálculo aqui dessas sapatas, tá? Vou pegar aqui, fazer o dimensionamento. Vamos olhar o relatório. Olha o relatório das pressões na base da sapata. Sapato S22, a pressão máxima aqui ó, foi 144. Na sapata S30, a pressão máxima foi 158. Ou seja, a gente ficou bem abaixo do 220, que é a pressão máxima admissível. Então, o diagrama que o Weber tinha considerado quando ele fez o cálculo simplificado na sapata 75 por 1,40 era de que aqui a pressão ia ser igual a máxima, ia ser igual a 200, e no outro lado ia ser igual a zero. O diagrama real, ele ficou trapezoidal. Tá? Ele ficou mais ou menos aqui 160 de um lado e mais ou menos aqui uns 70 do outro, na média, né? 160 aqui por 70 aqui. Ou seja, a excentricidade de cálculo real do carregamento aqui foi menor do que o Eberic estimou quando ele utilizou o pilar de fundação. Então, aquele cálculo ali que o Eberic fez, simplificado, ele tem a tendência de ficar a favor da segurança. A gente poderia reduzir bem aqui essa sapata, já que a tensão admissível aqui nem era 200, era 220, né? A tensão admissível aqui ainda está longe. A gente poderia talvez testar aqui essa sapata. Vamos jogar aqui. Poderia jogar 70 por 1,20, por exemplo. Vamos experimentar aqui. Vou jogar aqui também 70 por 1,20, a mesma dimensão. Para que fique padronizado. Isso aqui o certo é a gente reprocessar, né? Mas aqui com 70 por 1,20, ele a princípio continua passando. Aqui a pressão máxima deu 182, aqui foi para 200, ainda está dentro do limite. Poderia pensar em reduzir mais aqui, deixa eu colocar aqui 60 por 1,20. Vou jogar 60. E já não está passando mais, porque já ultrapassou. Vou deixar 65 e vamos reprocessar para ver se vai passar. Aqui continua passando. Como eu estou reduzindo as dimensões da sapata, eu poderia aqui, inclusive, reduzir a mola, tá? Eu reduzindo a mola, a rotação aqui em relação à divisa, possivelmente o momento diminuiria, a excentricidade do carregamento diminuiria e a gente conseguiria talvez reduzir um pouquinho mais essa sapata. Mas vamos testar aqui com esse 65 por 1,20 aqui para ver se vai resolver. Vou dar OK aqui, vou chegar aqui, ó, passou. Se abrir o relatório, ó, pressão máxima 196, 210. Já chegou bem no limite aqui, eu consegui manter as duas sapatas iguais, que vai facilitar a padronização lá no canteiro. Tá passando com folga ainda no tombamento, no deslizamento, tá ok. Então, nós conseguimos reduzir nossa sapata de 75 por 1,40, né, que era aqui 0,75 vezes 1,40. 1,05 centímetros quadrados, a gente reduziu para 0,65 por 1,20. Se eu fizer aqui a proporção das áreas, eu estou aqui com 25% menos área de base da sapata do que eu tinha antes.
A gente conseguiu uma redução aqui de 25% no tamanho da nossa sapata, reduzindo a área da base, a gente reduz também o comprimento das barras, da armadura, nós vamos ter redução nisso também. Então a gente consegue uma sapata mais econômica, aqui uma sapata de divisa mais econômica, que só vai ter alguns probleminhas no detalhamento, tá? O primeiro deles é que essa armadura da sapata de divisa, a armadura do pilar, na verdade, eu gosto que ela fique assim, ó, atravessando a sapata toda. Quando a gente lança o pilar de fundação, ele faz dessa forma, tá? Deixa eu até pegar um print melhor aqui. Quando a gente usa o pilar de fundação, ele faz detalhamento assim. Ele atravessa a sapata toda com a armadura do pilar, ele atravessa o baldrame e deixa aqui o comprimento de ancoragem. As outras bases fazem a mesma coisa, tá? Quando a gente usa o converter em fundação, ele não faz isso, tá? Ele deixa a patinha normal aqui. Aliás, ele faz o seguinte, ó. Ele deixa aqui uma patinha normal, a gente vai ter que editar para estender ela até o outro lado da sapata. E ele vai fazer a emenda aqui a partir da sapata. E aqui vai colocar um outro pedaço de armadura. E o outro pedaço de armadura que vai atravessar o baldrame e respeitar o LB além do baldrame. Aqui também eu acabo editando para unificar essas armaduras. Então ele dá um pouquinho mais de trabalho para modelar, dá um pouquinho mais de trabalho para detalhar, mas fica uma sapata mais econômica.